A Poderosa. Participe e compartilhe essa forte audiência. Programa Espaço Rádio Capital. Muito bem, estamos de volta aqui em cima das 17 horas e 45 minutos. Tem alguém na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde, meu grande Ricardo Alcides. É um prazer estar falando contigo. Ei, Alcides, boa tarde. Ô, você me ligou ontem, né? Rapaz, que bom, rapaz. Como é que tá as coisas? Tá maravilhoso. Eu falando contigo fica melhor. Rapaz, eu acabei de falar aqui com um conterrâneo aqui de Viana, rapaz. Poxa, isso é o que eu queria. Terra boa! Vamos comer uma jaçanã! Comer uma jaçanã e... Para ele telefonar... Para ele telefonar para mim que eu retorno para ele. Tá só o pau que eu retorno para ele. Tá, é o Bira dos Vinhais. É o Bira dos Vinhais. 984410215. Beleza. Esse amigo nosso aí de Viana, aí telefonar para ele bater um papo aí. Ele dá um toque que eu retorno para ele. Ok. E aí, o que você está mandando? O que eu queria era que essas campanhas que tá vindo, tudo estava prometendo, os que está dentro e os que estão fora, esses deputados, eu queria pegar só do estado do Maranhão, essa dinheirama, eu dividir a metade contigo, o que eles vão gastar nas campanhas, e o restante ele que comprar para turma de cesta básica. É verdade. É muito dinheiro, olha. É verdade. Olha, o sistema parece que mudou um pouco. Eles talvez não possam gastar mais, pelo menos oficialmente, como era antes. Né? E o país está meio que em crise, mas você sabe que campanha é investimento. E neste Brasil de corrupções e corrupções, sempre tem uma forma de você burlar os mecanismos de corrupção, na verdade de anticorrupção, e assim gastar dinheiro que muitas das vezes, são dinheiro do próprio contribuinte, ou seja, dinheiro público. É verdade. Esse negócio de o cara estar na política, quando ele tem a oportunidade, aquilo ali é um garimpo. E o cara sabe que às vezes ele vai só na primeira lapada, que ele sabe que na segunda ele pode perder, ele já se faz na primeira, ele nem vai. Tem gente que já entra com o pensamento já de fazer a vida dele. É verdade. Esse aqui é o problema. E cara, fala aí pra ele telefonar pra mim aí. 984. Darei sim, meu amigo. Um abraço, viu, Cid? O pai tá aqui. Obrigado. Um abraço pra você, viu? Que aí eu retorno pra ele. Ok, um abraço, meu amigo. Boa tarde. Bom, esse é o Alcides, né? É o nosso amigo aí, que é de Viana, que hoje está morando em uma outra cidade, mas é um amigo nosso aqui do programa Espaço Capital, está sempre nos fazendo algumas críticas aqui a respeito da política local e brasileira, né? A política nacional, geralmente ele reclama aqui dos políticos, dos deputados federais que gastam somas milionárias e pouco fazem pela população. Pois bem, em cima então aqui agora das 17 horas e 48 minutos, né? O jornal Folha de São Paulo trouxe na terça-feira uma reportagem falando do governador Flávio Dino. Uma entrevista, na verdade, que casualmente, né, na verdade, os jornais, as revistas nacionais, elas constantemente têm falado bem do governador do Maranhão, Flávio Dino. Verba para sua promoção não falta, né? Estamos aí com 140 milhões que já foram, eu não vou dizer investidos, mas jogado fora numa promoção pessoal de um político que, aliás, é uma prática muito, né, debatida entre os políticos do Maranhão, essa questão de promoção, de pagar dinheiro público para que a sua imagem seja, vamos dizer assim, colocada no pedestal, pois o governador Flávio Dino, enquanto político, ele
criticava muito essa questão de personalismo, essa questão de cultuar, né, uma figura pública. No entanto, Flávio Dino, para a vergonha de quem votou nele, tem feito a mesma prática que o Sarney, ou seja, o personalismo, o investimento com dinheiro público na sua imagem. Olha, governador Flávio Dino, a melhor imagem não é a que você paga, é a que o povo vê, ok? Se você quer ter uma boa imagem, deixe de investir milhões e milhões e milhões do dinheiro do povo do Maranhão na sua imagem, na sua autopromoção, e invista naquilo que o povo está precisando, nos cuidados básicos, em alimentação, saúde, segurança. Pois bem, tem alguém na linha? Em cima das 17 horas e 50 minutos, voltando então à reportagem da Folha de São Paulo, na verdade, dá um destaque aqui na entrevista do governador Flávio Dino, no momento em que o jornalista enquadra o governador Flávio Dino com a seguinte pergunta: o senhor quer o apoio do Lula no Maranhão, mas o seu partido, o PCdoB, tem outra candidatura. Essa foi uma enquadrada que deixou o governador meio que bambo, né? Prontamente, ele respondeu que, por causa do Sarney, ele deveria fazer uma ampla aliança, né, com vários outros partidos políticos, com vários outros candidatos, como fez em 2014, quando estava com o apoio do tucano Aécio Neves e com o apoio da então candidata que era presidente da República, a Dilma Rousseff. Então, o Flávio Dino teve que acender vela para Dilma, acendeu uma vela para o Aécio e também ainda tinha outro, só que faleceu, né? O Eduardo Campos. Então, Flávio Dino acendia uma vela de manhã para Aécio, à tarde para Eduardo Campos e à noite, lá pelas tantas da madrugada, acendia uma vela para Dilma. Só que depois de eleito, no primeiro turno, ele apagou as outras velas e acendeu apenas para Dilma, porque já estava eleito, ou seja, ele não tinha mais compromisso e não tem. Quem pensar que Flávio Dino tem compromisso, esqueça, Flávio Dino não tem palavra, não tem palavra. Eu, Ricardo Santos, estava ouvindo a primeira reunião que o Flávio Dino teve, depois de eleito, foi com alguns blogueiros em um hotel lá na Litorânea, na Avenida Litorânea, com 15 blogueiros, e o Flávio Dino encarou esses 15 blogueiros, e eu, este que vos fala, Ricardo Santos, era um dos que estavam, e o Flávio Dino prometeu mundos e fundos para todos nós. Mas eu quero dizer a vocês que, graças a Deus, essa promessa ficou só de gogó, e graças a Deus eu continuo aqui o mesmo de sempre, no mesmo espaço, não me contaminei, não me vendi, enquanto os outros caíram no conto da sereia e estão hoje batendo continência, estão fazendo aquilo que Flávio Dino mais gosta. Mas eu não tenho papel para lamber bota. Eu sou um crítico e quero permanecer crítico. Eu não vendo a minha liberdade. E, voltando à questão da reportagem da Folha de São Paulo, o Flávio Dino, como não tem, né, ele não tem palavra, ele não cumpre aquilo que promete, né, respondeu ao jornalista da Folha de São Paulo que iria, por causa de Sarney, por culpa de Sarney, fazer uma aliança ampla, né? Ou seja, ele iria apoiar o Ciro Gomes, ele iria apoiar o Lula e também, né, se desse tempo, a Manuela Dávila. Eu gostaria que os amigos, os correligionários do governador Flávio Dino, do PCdoB, de todo o Brasil, dessem uma lida nessa reportagem em que ele diz, né, se a Manuela tiver na urna,
ele também votará nela, né? Eu acredito que o PCdoB Nacional não vai entender de forma muito ampla esse posicionamento que o governador Flávio Dino expressou em plena reportagem de âmbito nacional. Isso porque o maior investimento até hoje, para a vergonha e horror de nós maranhenses, tem sido o investimento em propagandas. Flávio Dino, o comunista, que deveria sociabilizar os recursos, investir nos menos favorecidos, nos pobres miseráveis do Maranhão, achou por bem gastar. Senhores ouvintes, para vergonha e horror dos pobres do Maranhão, 140 milhões do dinheiro público em sua autopromoção, em sua imagem, em personalismo, como fez o Sarney, que Flávio Dino agora culpa. Flávio Dino, o governador, está culpando o Sarney porque vai ter que fazer alianças com o PDT de Ciro Gomes, com o PT de Lula e com o seu próprio partido, que é a Manuela Dávila, candidata a presidente do Brasil. Então, o Flávio Dino, que não tem palavra, novamente aí, dizendo em cadeia nacional, dizendo numa entrevista do jornal Folha de São Paulo, que fará uma aliança ampla com vários outros partidos e pré-candidatos a presidente da República, tudo por conta do Sarney. Bom, em cima das 17 horas e 56 minutos, chegando ao final do programa, estamos com alguém na linha? Pois bem, dando continuidade, quero aqui também deixar registrado, e é muito importante que se diga, hoje o ex-secretário Ricardo Murat, ex-secretário de Saúde Ricardo Murat, da gestão passada da governadora Rosiana Sarney, ele foi, para o Facebook e fez uma crítica muito importante ao governador Flávio Dino. O ex-secretário de Saúde Ricardo Murat, ele alfineta o governador Flávio Dino da seguinte forma, abre aspas, jamais gastaria 140 milhões de reais com propaganda. Esta foi a quantia gasta nesses 3 anos de governo comunista. Isto comprova a irresponsabilidade do governador em face da extrema carência de recursos em áreas essenciais. Fecha aspas. O ex-secretário Ricardo Murat, ele é pré-candidato ao governo do Maranhão. A primeira vez que estive com o Ricardo Murat foi no início do mês, em uma coletiva de imprensa que ele deu lá no Hotel Luizeiros. O Ricardo Murat, pelo que se viu, pelo que se ouviu e se percebeu, tem um vasto campo aonde ele pretende mostrar suas ideias e criticar Flávio Dino. Flávio Dino, bom que se diga também, foi um homem que assumiu o governo do Maranhão para fazer a diferença, fazer a mudança, e os adversários do governador Flávio Dino, como o Ricardo Murat, estão tendo a oportunidade agora, E o Ricardo Murat, que foi acusado de fazer vários gastos na gestão passada, tem agora a oportunidade de fazer críticas, e pagar com a mesma moeda aquilo que o Flávio Dino fazia, criticava dia e noite, o então secretário Ricardo Murat, conhecido pelos gastos exorbitantes, que, segundo os comunistas, à época, gastava muito dinheiro em helicópteros, gastava muito dinheiro em construir hospitais, gastava muito dinheiro nisso, naquilo. Fato é que Ricardo Murat gastava dinheiro, mas se via resultado. E hoje, gastam-se somas e somas de dinheiro e não se vê resultados. Então, o Ricardo Murat, bom que se diga,
Inclusive, eu estive aqui entrevistando, fiz perguntas ao Ricardo Murat e, inclusive, disse a ele: Ricardo, esta é a segunda vez que estou na sua presença e gostaria de saber por que você quer fazer uma obra, vamos dizer assim, grande, gigantesca, como construir uma ponte. Né? Eu fiz essa pergunta enquadrando o secretário e ele me respondeu, né, da forma mais calma possível, dizendo que a ponte existe em vários locais do mundo e não é um bicho de 7 cabeças. Né? Hoje, no mundo veloz que nós temos, existe sim, a ciência já fez com que a tecnologia pudesse fazer ligar um continente a outro. No caso, o pré-candidato Ricardo Murat quer ligar aqui a Ilha de São Luís ao Cujupe, lá próximo de Alcântara. Bom, em cima das 17h59, eu, Ricardo Santos, aqui no comando hoje do Espaço Capital, me preparando então para, assim, terminar o programa e agradecer a todos, né, e desejar uma ótima tarde, um feliz final de tarde na paz de Deus. E também pedir que o povo do Maranhão não caia nas ciladas desta comunicação enganosa que o grupo comunista está preparando. O governador Flávio Dino tem uma tática política agora de culpar as gestões passadas e se propagar dizendo que faz tudo de melhor, de bom, mas que, na verdade, ele apenas gasta dinheiro em comunicação. Dinheiro, milhões e milhões que poderiam ser aproveitados na saúde, na segurança, na habitação, na alimentação do povo pobre que está faminto, mas não vê essa mudança. Infelizmente, Flávio Dino perdeu a oportunidade de mudar o Maranhão e está fazendo igual ou pior que o José Sarney. E que, aliás, bom que se diga que hoje o Flávio Dino ele está aliado dos sarneizistas Gastão Vieira, Pedro Lucas Fernandes, Rogério Cafeteira, Pedro Fernandes, Juscelino Filho, Kleber Verde, Raimundo Cotrim, Fábio Braga, Zé Vieira, Roberto Costa e o Dom Marques, ex-prefeito de Imperatriz, que são grandes sarneizistas que até pouco tempo destruíram o Maranhão com Rosiana Sarney, mas que agora receberam o apoio de Flávio Dino e estão governando junto com Flávio Dino. Dentre estes tem André Fufuca, que governou vários anos ao lado de Rosiana Sarney, mas que recebeu a Secretaria de Desportos e Lazer, a Secretaria de Esportes, a CEDEL, para sair do Grupo Sarney e está ao lado de Flávio Dino governando, porque Flávio Dino ele está cooptando os sarneizistas. Essa é uma lamentável prática e nós que pensávamos que iria terminar, infelizmente, para a vergonha nossa, o comunista Flávio Dino continua cooptando lideranças, prefeitos, deputados, ex-sarneizistas agora, todos esses que eu falei aqui, Gastão Vieira, Pedro Lucas Fernandes, Rogério Cafeteira, Kleber Verde, Fábio Braga, Zé Vieira, Roberto Costa e o Dom Marques, todos são sarneizistas, mas que estão no palanque de 2018 de Flávio Dino, pois foram cooptados, foram comprados, e esta é uma prática lamentável que nós ainda esperamos que tenha fim, que as estruturas públicas não sejam mais negociadas em eleições. E assim, lamentando essa prática nefasta do comunismo, de cooptar, de comprar, de trocar estruturas públicas do governo do Estado para não perder a eleição, é que fica aqui o nosso repúdio. Porque se Flávio Dino, como diz a pesquisa do jornal Pequeno, a exatamente, tivesse, de fato, com a aprovação de 60% da população, não teria por que comprar aliados do Sarney.
Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã tem mais Espaço Rádio Capital, aqui na sua 680, Difusora AM.